Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção do exame de ordem. Na aula de hoje nós vamos corrigir a prova de Direito Penal do exame número 40 da prova da OAB, que foi aplicada no dia 24 de março de 2024. E fica o convite para quem não me segue ainda nas redes sociais. Meu canal do Instagram, @MarceloValdir, e temos aqui o canal do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro, onde eu tenho uma playlist com várias questões dos exames de ordem sendo resolvidas. Então aproveitem, porque nada melhor do que estudar para o exame de ordem resolvendo as provas anteriores. E vamos lá então resolver as questões de direito penal do exame número 40. Acompanhem comigo na tela que a primeira questão de direito penal dizia o seguinte: Paulo é investigado em um inquérito policial pelos crimes de ameaça e lesão corporal em face de sua esposa, Maria. Ao longo da investigação, foi decretada medida protetiva de afastamento de 1.000 metros em relação à vítima. Posteriormente, movido por ciúmes em razão de uma mensagem de Maria a um amigo, Paulo foi ao encontro dela com o intuito de questioná-la sobre o fato, violando a medida protetiva da qual já havia sido regularmente intimado. Tendo em vista o que preconiza a Lei 11.340 de 2006, está correto afirmar que Paulo... Bom, então vamos lá, pessoal, para resolver esta questão. Precisamos lembrar, Lei de Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha, ela traz uma série de medidas protetivas de urgência e também tipifica como crime o descumprimento das medidas protetivas. Então, vamos verificar as opções que o examinador de ordem colocou. Letra A. Praticou um crime de ação penal pública incondicionada. Já adiantando que esta é a alternativa correta, porque, embora o crime de lesão corporal de natureza leve dependa de representação, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099, a Lei de Violência Doméstica exclui expressamente a aplicação da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Portanto, a lesão corporal, mesmo de natureza leve, contra a mulher, é de ação pública incondicionada. Mas o crime de descumprimento de medida protetiva também é um crime de ação penal pública incondicionada. Aí nós temos as demais opções, né? Está em curso nas penas de um crime inafiançável? Não, cabe sim pagamento de fiança, mesmo sendo crime cometido em violência doméstica e o descumprimento de uma medida protetiva, embora enseje sim a prisão preventiva. Cometeu uma contravenção penal que comporta oferecimento de proposta de suspensão do processo? Não, não é contravenção penal, mas sim crime o descumprimento de medida protetiva. Pode ser submetido a um decreto de prisão preventiva em seu desfavor, mas não cometeu crime? Opa, cometeu crime sim, cometeu crime de descumprimento de medida protetiva. Então vejam que nós temos como fundamento legal para a alternativa A o artigo 24 da Lei de Violência Doméstica, que traz a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva. Diz ali o 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. E recentemente tivemos, inclusive, uma alteração da pena. A pena era de 3 meses a 2 anos e agora a pena passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos. E o parágrafo 2º diz que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Então vejam que é crime, mas cabe sim o pagamento de fiança. E a súmula 536 do STJ diz que a suspensão condicional do processo não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha,
Por que dessa súmula 536 do STJ? Porque a própria lei, a Lei Maria da Penha, estabelece que não se aplica a Lei 9.099 aos crimes praticados em violência doméstica. Então, não haveria que se falar em suspensão condicional do processo. Primeiro, porque a lei proíbe, e segundo, porque tem esta súmula do STJ. Portanto, a alternativa correta, a letra A, de aprovado. A segunda questão diz o seguinte: Antônio, funcionário público, foi designado como servidor responsável por conduzir a licitação de um hospital público que desejava adquirir 100 mil doses de um determinado medicamento. Patrícia, funcionária da sociedade empresária Medicante Limitada, descobre o contato de Antônio e, de seu celular pessoal, manda um áudio no qual se oferece para dividir sua comissão com um funcionário público, caso a sua empresa fosse vencedora. O valor da comissão de Patrícia era de 50 mil reais em caso de vitória da licitação. Antônio, indignado com a proposta de Patrícia, encaminha os fatos aos seus superiores, que enviam notícia-crime à autoridade policial com atribuição para investigar os fatos. Tomando por base o fato de não ter havido o pagamento do valor oferecido, assinale a opção que indica o crime pelo qual Patrícia poderá ser responsabilizada. Bom, então vamos lá. O Antônio é o funcionário público, a Patrícia é particular. Então, qual crime pode ser praticado por um funcionário público que pede ou recebe dinheiro? Não foi o caso do Antônio, lembrando. E qual crime pode ser praticado pelo particular, a Patrícia, que oferece dinheiro para um funcionário público? Então, vamos relembrar o que o Código Penal diz acerca disto. Nós temos no artigo 317 do Código Penal o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva é o crime praticado por funcionário público contra a administração. Não foi o caso, porque lembra que Antônio não solicitou, não recebeu e nem aceitou a promessa. Agora, e a Patrícia? A Patrícia comete o crime de corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal. Por quê? É o crime praticado por particular contra a administração pública. Então, nós temos ali oferecer ou prometer a vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, relembramos o que é crime de corrupção passiva, ou seja, aquele praticado por funcionário público contra a administração. E o que é crime de corrupção ativa, aquele praticado por particular contra a administração. Vamos para as opções do examinador de ordem. Ele diz: corrupção passiva tentada. Não, pessoal, não é corrupção passiva tentada, porque o funcionário público não aceitou e não recebeu dinheiro algum. Então, não estamos falando de corrupção passiva. Corrupção passiva consumada. Também não. O Antônio não recebeu dinheiro e nem aceitou promessa e nem pediu. Portanto, não se trata de crime de corrupção passiva. Agora, nós temos duas opções, a letra C e a letra D, que tratam da corrupção ativa. A letra C diz corrupção ativa tentada, na medida em que o crime é material, sendo necessário o efetivo pagamento da vantagem indevida para o crime ser consumado. Errado, não se trata de crime material, mas sim de crime formal. Basta o oferecimento da vantagem ilícita que já estará consumado o crime de corrupção ativa. Portanto, não é a letra C. E, por fim, a alternativa correta é a letra D de dado. Corrupção ativa consumada, na medida em que o crime é formal, bastando o oferecimento da vantagem ilícita ao servidor público para a sua consumação.
esta é a opção correta, conforme artigo 333 do nosso Código Penal. Então, a segunda questão de direito penal, a alternativa correta é esta letra D de dado. Terceira questão de direito penal do exame 40 diz: o médico João dos Santos, durante a realização de uma cirurgia na perna de um paciente, cometeu um erro que acabou provocando a necessária amputação do membro do paciente. A pena cominada à lesão corporal culposa é de 2 meses a 1 ano. A lesão corporal grave é de 1 a 5 anos e a lesão corporal gravíssima de 2 a 8 anos. Sobre a atuação do médico João dos Santos, assinale a afirmativa correta. Pessoal, aqui nós precisamos lembrar, então, o que é o crime de lesão corporal dolosa e distingui-lo do crime de lesão corporal culposa. No crime de lesão corporal dolosa, o agente ele tem a intenção, a vontade de causar uma lesão corporal no paciente, na vítima, não é? E na lesão culposa, o resultado se dá por negligência, imprudência ou imperícia. Vejam que nós temos no artigo 129, caput do Código Penal, o crime de lesão corporal de natureza leve, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, como ele teve a perna amputada, nós teríamos, em tese, o parágrafo 2º, inciso 3º, que prevê a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. No caso, ele perdeu um membro. Mas este crime do parágrafo 3º, pessoal, ele só existe na modalidade dolosa. E o problema não traz o dolo por parte do médico. Diz que houve um erro. Portanto, nós estamos aí diante de uma lesão corporal culposa. Na lesão corporal culposa, não importa se o resultado gerou uma lesão leve, grave ou gravíssima. A lesão culposa, ela é abarcada, todas as modalidades, leve, grave ou gravíssima, ela é abarcada pelo parágrafo 6º do artigo 129, que traz a pena de detenção de 2 meses a 1 ano. E lembrando que os crimes de lesões corporais na modalidade culposa, eles são de competência do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. Por quê? A pena é menor ou igual a 2 anos. Lembra? O artigo 61 da Lei 9.099 diz que os crimes cuja pena máxima não supere 2 anos são de competência do GCRIM. Por isso, o crime de lesão corporal culposa, além de ser de competência do GCRIM, precisa também de representação da vítima. Ok? Então, relembrado aí o crime de lesão corporal e distinguido lesão dolosa de lesão culposa. Lembrando, a lesão dolosa é que pode ter a modalidade leve, grave ou gravíssima e uma graduação das penas conforme o resultado, leve, grave ou gravíssima na dolosa. Na lesão culposa, pouco importa se o resultado é leve, grave ou gravíssima, a pena será de 2 meses a 1 ano, ok? E aí o examinador traz então as alternativas. Ele cometeu o crime de lesão corporal culposa, devendo sua conduta ser julgada perante o Juizado Especial Criminal, o que, pela pena abstratamente cominada, torna aplicáveis em tese medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Exatamente, esta é a alternativa correta, porque, como nós vimos, o médico, ele incidiu num erro, portanto, se é erro, não teve dolo. Sendo o crime de lesão culposa, a competência é do GCRIM e cabe as medidas despenalizadoras do Juizado Especial Criminal. Então você tem uma audiência preliminar com possibilidade de composição civil e transação penal. Aí vamos só passar pelas outras alternativas. Letra B,
Ele, apesar de não ter atuado com dolo, cometeu crime de lesão corporal gravíssima em razão da perda de membro do paciente, não fazendo jus a nenhuma das medidas despenalizadoras da Lei 9.099, devendo o caso ser julgado perante a vara criminal. Não existe, gente, essa classificação de lesão gravíssima para o crime de lesão culposa. Então está errada esta alternativa e não é julgado perante a vara criminal, mas sim perante o GCRIM. Letra C. Ele, apesar de não ter atuado com dolo, cometeu crime de lesão corporal grave em razão da inutilização do membro e, apesar de ser julgado perante a vara criminal, não é julgado perante a vara criminal, gente, mas sim perante o GCRIM. Ele cometeu crime de lesão corporal gravíssimo em razão da perda de membro do paciente, apesar de não ter atuado com dolo e, em função da pena combinada pelo delito, fará jus à suspensão condicional do processo, medida despenalizadora da Lei 9.099. Gente, ele será julgado pelo GCRIM e, lembre-se, não tem esse nome jurídico, esse nome iuris, lesão corporal gravíssima, é lesão corporal culposa. O resultado de ter perdido um membro, se nós transportássemos para a lesão dolosa, aí sim seria gravíssima, mas na lesão culposa não existe esta classificação. Por isso também está errada esta alternativa. A alternativa correta é a letra A de aprovado. Mais uma questão lá de direito penal. Diz o seguinte, a questão: Arthur resolveu furtar cabos de eletricidade da linha férrea de sua cidade, um delito que vem acontecendo com muita frequência, a fim de revender o cobre clandestinamente. Contudo, após iniciar o corte para retirar os fios de cobre, ou seja, ele deu início à prática dos atos executórios, foi surpreendido pelo trem que o atropelou, vindo a sofrer a amputação dos membros inferiores. Arthur foi denunciado como incurso nas penas do delito de furto. Sobre o caso, assinale a afirmativa que apresenta a linha de defesa correta. Para resolver esta questão, pessoal, vamos relembrar alguns institutos da teoria geral do crime. Então, crime consumado e crime tentado. Qual que é a diferença mesmo? Então, o crime consumado, eu tenho todos os elementos do tipo penal preenchidos. Já o crime tentado, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, que seria aí o que aconteceu no caso. Veio o trem e bateu nele, ou seja, ele não conseguiu consumar o crime, não conseguiu consumar o crime por quê? Porque o trem atropelou ele. Não se trata de desistência voluntária do artigo 15 do Código Penal, porque na desistência voluntária o agente voluntariamente desiste de continuar com seu intuito criminoso. Ele não desistiu voluntariamente, o trem que atropelou ele. Arrependimento eficaz se dá quando o agente, já esgotado os meios para a consumação do delito, antes que esta consumação venha a acontecer, ele volta atrás e impede a consumação do crime. Também não foi o caso, porque o problema diz que ele deu início à prática dos atos de execução, mas o trem acabou atropelando ele. Arrependimento posterior do artigo 16 ocorre quando o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa já está consumado. O crime já está consumado e o agente, antes do recebimento da denúncia, ele desiste, né, de permanecer com a coisa e restitui esta coisa ao seu legítimo proprietário. Também não foi o caso, porque ele acabou sendo atropelado pelo trem. Crime impossível se dá quando a consumação do delito é impossível de acontecer, seja por ineficácia absoluta do meio, seja por absoluta impropriedade do objeto. Não foi o caso também porque o criminoso, o ladrão, ele deu início à prática dos atos de execução, mas o trem acabou sendo atingido pelo trem e não conseguiu consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Nós estamos, portanto, diante de uma figura da tentativa, onde a pena será reduzida de 1 a 2 terços.
Portanto, o ladrão responde pelo crime de tentativa, mas com a pena reduzida de 1 a 2/3. Ah, professor, mas não poderia ter a extinção da punibilidade pelo perdão judicial, lá do artigo 107, inciso 9 do Código Penal, já que ele perdeu os membros, né, foi atropelado pelo trem? Não, gente. O perdão judicial somente será aplicado nos casos expressamente previstos em lei. E a lei prevê a aplicação do perdão judicial normalmente para crimes culposos. Neste caso, não se trata de crime culposo, mas sim de uma tentativa de crime doloso. Então vamos lá verificar as alternativas que o examinador de ordem nos coloca. Letra A. Deve ser reconhecida a tentativa com a correspondente diminuição da pena, já que o delito não chegou a se consumar. Exatamente, esta é a alternativa correta e o nosso fundamento legal, nós vimos, é o artigo 14 do Código Penal. O parágrafo único prevê a redução de 1 a 2/3 se o crime é tentado. Vamos passar as outras alternativas só para sanar eventuais dúvidas. Pode ser reduzida a pena diante do arrependimento posterior. Vimos o arrependimento posterior no artigo 16. Não é o caso porque ele deu início à prática dos atos de execução e não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Não é o caso do arrependimento posterior, quando o agente já consuma o delito e antes da denúncia restitui a coisa. Então está errada essa letra B. Letra C. Arthur deve ser absolvido, pois está-se diante de um crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Gente, se não viesse o trem e atropelasse o ladrão, ele teria consumado o crime. Então, não se trata de crime impossível. E por fim, a letra D, Arthur pode ser beneficiado pelo perdão judicial diante do sofrimento que lhe foi imposto pelas consequências do delito. Realmente, ser atropelado por um trem e perder aí os membros, sem dúvida, causa um sofrimento muito grande. Mas o juiz só pode aplicar o benefício do perdão judicial quando expressamente previsto em lei. E, para o crime de furto, não há que se falar neste benefício. Portanto, também errada esta alternativa. A alternativa correta é a letra A de aprovado. Vamos lá, mais uma questão do exame de ordem. Tá acabando, pessoal. Questão diz o seguinte: Júlio desferiu um tapa no rosto de Jacinto, que foi projetado contra um poste em que havia um fio de alta tensão exposto, algo que não foi previsto e nem poderia ser imaginado por Júlio, pois já era noite e havia pouca iluminação. Jacinto recebeu uma forte descarga elétrica que foi a causa da sua morte. Sobre a responsabilidade de Júlio pelo resultado morte, assinale a alternativa correta. Pessoal, nós temos então o Júlio dando um tapa no rosto do Jacinto. Então, o Júlio teve dolo, teve intenção de causar uma lesão corporal no Jacinto. Agora, o fato de ter um poste com fio desencapado, onde ele não sabia, né? O Júlio não viu esse fio, não sabia, não fazia ideia, não era previsível que no local poderia ter um fio, uma rede de alta tensão com fio desencapado. Então nós estamos aí, gente, diante de uma situação que não era previsível por parte do Júlio. Portanto, o que acontece? Nós temos uma causa que por si só produziu o resultado morte. Neste caso, o artigo 13 do Código Penal, quando trata da relação de causalidade, do nexo causal, lembram-se, nós temos ali nexo de causalidade, nós temos causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes. Ah, professor, se o agressor não tivesse dado um tapa na vítima, a vítima não teria batido no poste. Exato, por isso que se trata de uma causa relativamente independente. Só que o parágrafo 1º do artigo 13, ele diz o seguinte: quando trata da superveniência de causa independente,
a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Portanto, o agressor não vai responder pela morte da vítima, mas vejam o que diz o parágrafo 1º. Os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Portanto, o agressor vai responder sim pelo crime de lesões corporais, mas não responde pelo resultado morte. Então vamos lá para as alternativas do examinador de ordem. Júlio deve responder pelo homicídio doloso de Jacinto, tendo em vista que o resultado morte não teria ocorrido se não fosse agressão dolosa. Gente, o Júlio, ele desferiu um tapa, mas não com a intenção de matar o Jacinto. Então não tem homicídio doloso aqui no caso. Letra B. A descarga elétrica é uma concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado morte, devendo Júlio responder por lesão corporal. Exatamente, esta é a alternativa correta, com fundamento no artigo 13, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Letra C. Júlio agiu com dolo no delito antecedente e culpa no consequente. Ele agiu com dolo, sim, no antecedente. Ele deu um tapa no Jacinto, mas não teve culpa no consequente. O problema diz que não era previsível que o fio do poste estivesse desencapado. Então, não há que se falar em crime préter doloso, tá? Lesão corporal seguida de morte, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Não teve culpa por parte do Júlio, e sim uma concausa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Portanto, houve um rompimento do nexo causal, não tem relação lógica o resultado morte com a conduta do Júlio. Por isso, a alternativa C está errada. E a última letra D, a descarga elétrica pode ser imputada a Júlio ante a violação objetiva de um dever de cuidado, devendo Júlio ser responsabilizado por homicídio culposo. Gente, o Júlio, ele não tinha previsão de que havia ali um fio desencapado. Vamos lá, ó, retornar aqui para a alternativa. Foi projetado contra um poste em que havia um fio de alta tensão exposto, algo que não foi previsto e nem poderia ser imaginado por Júlio. Se não foi previsto, nem poderia ser imaginado, você está diante de uma causa que afasta o dolo e afasta a culpa também. O Júlio não responderá nem de forma dolosa, nem de forma culposa pelo resultado morte. Por isso, a alternativa correta é a letra B de bola. Muito bem, vamos lá para a última questão de direito penal do exame 40 da prova da OAB. Diz o seguinte: João dirigia-se a uma agência bancária para sacar o valor da sua aposentadoria. Todavia, às 10 horas, ao se aproximar do estabelecimento, foi abordado por Gilson, que, com emprego de arma de fogo, ordenou que Joaquim entrasse em seu carro. Em seguida, Gilson conduziu o veículo até um motel e, mediante ameaça de morte, exigiu que a vítima transferisse valores para a conta bancária de Gilson por meio das operações via Pix e TED. Sendo certo que houve restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, condição necessária para a obtenção da vantagem de R$12.000 efetivamente auferida em desfavor de Joaquim, após o que Gilson liberou a vítima. Diante do cenário descrito, assinale a opção que indica o crime praticado por Gilson. Infelizmente, estamos aí diante de um problema que vem acontecendo com muita frequência no nosso Brasilzão, não é? Que é o crime de extorsão. Lembrando, pessoal, nós temos crimes contra o patrimônio sem violência ou com violência. Então, os mais comuns, furto e roubo. Furto é sem violência, roubo é com violência. A extorsão também é com violência.
E qual a diferença do crime de roubo para o crime de extorsão? No crime de roubo, nós temos o agente criminoso tomando a coisa da vítima. No crime de extorsão, a vítima é que entrega a coisa para o seu agressor. Então, aqui, como houve o arrebatamento da vítima, a vítima entra ali na sua conta bancária e faz Pix e TED para o seu agressor, nós estamos diante de um crime de extorsão. Então, vejam que o Código Penal, lá no artigo 158, quando trata do crime de extorsão, ele diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar ou que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Ele fez Pix e TED contra a sua vontade. E aí, o parágrafo 3º diz ainda o seguinte: se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos. Vejam que nós temos, portanto, um crime qualificado de extorsão, pena de 6 a 12 anos. Por quê? Houve restrição de liberdade da vítima. Qual restrição de liberdade? Ora, pegaram a vítima, levaram para o motel, falaram: ó, faz as transferências bancárias. Isso é crime de extorsão, não é crime de roubo, hein, pessoal? Cuidado para não confundir, tá? No roubo, a vítima, por exemplo, seria arrebatada do carro, tirariam o telefone celular dela. Na extorsão, a vítima foi levada até o motel, exigem que ela faça a transferência. Então vamos lá para as opções. Roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo? Não, não é crime de roubo, é crime de extorsão. Roubo mediante sequestro? Pessoal, o roubo mediante extorsão mediante sequestro é o crime do artigo 159 do Código Penal, onde o objetivo do sequestrador é fazer com que paguem o resgate pela liberação da vítima. Então, não é a vítima que vai fazer transferências bancárias, são os familiares que vão efetuar o pagamento para que a vítima seja libertada. Aí seria o crime do artigo 159 do Código Penal, mas não é o caso aqui em tela, porque o examinador diz que foi a própria vítima que fez as transferências via Pix e TED. Sequestro ou cárcere privado? Não, gente, no sequestro ou cárcere privado, você não tem a finalidade econômica. O objetivo aqui, a finalidade de se arrebatar a vítima, qual era? Que a vítima fizesse os pagamentos indevidos para os seus algozes. Por isso, nós estamos diante do crime do artigo 158 de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, nos fundamenta como sendo resposta correta a letra D de dado. Ok? Muito bem, pessoal, eram estas então as questões de direito penal do exame número 40, que foi aplicado no dia 24 de março de 2024. E eu, mais uma vez, deixo o convite para vocês seguirem as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, @MarceloValdir, @MissãoAprovaOAB, e também o canal do YouTube. Basta digitar o meu nome ali no instrumento de busca do YouTube, né? Marcelo Valdir Monteiro, e eu tenho uma playlist com a resolução de várias questões do exame de ordem. Então nós temos questões de direito penal, processo penal, direito constitucional, direitos humanos e ética profissional, ou seja, matérias suficientes para garantir a sua aprovação no exame de ordem. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.